Olá, eu sou Lourdinha Machado e quero conversar com você hoje sobre um assunto que eu sei que está afetando muita gente hoje. Como manter-se concentrado e potencializar a retenção do conteúdo de qualquer coisa que você leia, que você estude, que você precise no seu dia a dia. Veja, vamos entender um pouquinho sobre o mecanismo do nosso cérebro. Nós temos dois hemisférios. Cada hemisfério tem uma função diferente. Então, o nosso cérebro trabalha dia e noite, tá? Tanto faz você estar acordado, dormindo, ele está trabalhando. Agora, ele tem alguns mecanismos que, quando eu tomo consciência e trabalho em cima disso, eu ajudo a função de cada um dos dois hemisférios. O hemisfério esquerdo, ele trabalha com lógica, razão e arquiva passado, guarda coisas, é o nosso banco de dados, ele está ali de coisas que já aconteceram, que eu já aprendi, que eu já vivenciei. Hemisfério direito trabalha com criação, projeção, trabalho com objetivos, com metas, criatividade. É a função maior do hemisfério direito. Então, sabendo desses mecanismos, o que eu posso fazer para melhorar a minha rentabilidade na hora de estudar, na hora de fazer qualquer coisa que eu precise me concentrar mais? Veja, o simples movimento dos olhos já colabora quando você toma consciência e ativa o movimento dos olhos para aquilo que você quer, ele ajuda a ativar o lugar correto. Você tem 3 canais de comunicação: canal auditivo, canal visual e canal sinestésico, sensações, emoções, movimento, tato, gosto, cheiro. Então, você tem esses 3 canais que vão gerar as suas 3 memórias, tá? Memória auditiva, memória visual e memória sinestésica. Então, a minha movimentação de olhos, quando ela é consciente, eu posso ativar os 2 hemisférios e os 3 canais, só com a movimentação de olhos. Se eu olho para o lado esquerdo, eu estou ativando o meu hemisfério esquerdo, ok? Vamos voltar lá. Eu estou ativando o meu hemisfério esquerdo quando eu olho para qualquer, ou para cima, ou na altura da orelha, ou para baixo, eu estou ativando o hemisfério esquerdo. Então, se eu quero lembrar de alguma coisa, eu me concentro olhando para o lado esquerdo. Se eu quero lembrar de uma música, de um texto, de um número, de um nome de uma pessoa, o nome de um livro, de uma melodia, enfim. Quando eu quero criar, imaginar, eu preciso achar uma solução, eu trabalho do lado direito. Quando você ativa o lado direito com o movimento dos seus olhos, porque o fundo dos seus olhos tem um íntimo contato com o seu cérebro. Então, veja, se eu olhar para o meu lado esquerdo, para cima, eu ativo a minha memória visual. Se eu olho para o lado direito e para cima, eu ativo a minha criatividade visual, de imagens. Então, aqui eu recordo imagens, aqui eu crio imagens. Quando a movimentação de olhos fica na altura da orelha, tá? Se eu olho para a minha esquerda, eu ativo mais a minha memória auditiva, quando eu falo e quando eu olho para a esquerda, na altura da minha orelha. Quando eu olho na altura da minha orelha para o lado direito, eu posso criar com mais facilidade um texto, uma redação,
de uma forma mais concentrada, eu vou ativar a região correta para aquele momento. Quando a movimentação dos olhos, ela é para a esquerda, para a minha esquerda e para baixo, eu facilito o meu diálogo interno. Eu ouço melhor a minha conversa comigo mesmo. Tá? Vou ou não vou, quero ou não quero, será que é bom, será que é ruim? Eu estou conversando comigo mesma e eu ouço a minha voz interior, diálogo interno. Quando o movimento de olhos vem para a direita, para minha direita e para baixo, eu ativo tanto a recordação quanto a criação de sensações. Eu quero lembrar como é que era o gosto daquela feijoada que a minha mãe fazia. Então, eu quero lembrar, você repara, quando você conversa com uma pessoa, ela faz assim, nossa, era tão boa a feijoada da minha mãe. Ela olha para a direita e para baixo, ela está ativando, aguçando o sinestésico dela. É como se ela estivesse sentindo o cheirinho e sentindo o gosto daquela feijoada. Então, veja, nós temos 3 memórias. Deixa eu colocar meu óculos para enxergar melhor. Então, quando eu vou estudar, eu preciso ficar concentrada. O que quer dizer concentrada? Eu preciso ficar com as minhas 3 memórias ativadas. Eu preciso ficar com as minhas 3 memórias ativadas na hora que eu estou estudando. Então, eu preciso estar com o centro que eu quero guardar todo focado com o meu visual, com o meu auditivo e com as minhas sensações. Então, eu estou com toda a minha atenção centrada naquele texto, naquilo que eu estou estudando. Então, algumas pessoas usam mais a memória auditiva para guardar melhor as coisas. Então, ou ela só lê, ou ela lê em voz alta, lê com os olhos, ou lê em voz alta, para ela guardar melhor. Quando a pessoa utiliza mais o visual, ela precisa grifar as palavras, assinalar alguma coisa, montar uma imagem daquilo que ela está lendo. E quando a pessoa trabalha mais com a memória sinestésica, ela precisa fazer alguma coisa depois que ela termina de estudar, de ler. Ou ela faz um resumo, ou ela faz um desenho, ou ela responde um questionário. Então, veja, imagine uma pessoa que usa mais a memória auditiva. Veja, didaticamente falando, a parte alta do cérebro trabalha mais com imagens. A parte mediana, mais com sons, conceitos abstratos, números. E a base do cérebro, mais com sensações. Se a pessoa se habituou a usar mais a memória auditiva, então ela centra a atenção dela conversando ou ouvindo a voz dela mentalmente. Mas ela não utiliza para colaborar, para que ela guarde 100% do que ela quiser, ela não utiliza o visual, grifando, montando imagens, não. Ela simplesmente olha as palavras. Ela guarda menos do que ela poderia já automaticamente. Usou só uma das 3 memórias para poder guardar, já está defasado. Então, quanto mais você usar as 3 memórias, melhor. Imagine uma pessoa que
está estudando para a prova, que está estudando para um vestibular, que está estudando para um concurso, ou para o seu dia a dia, sabe? Ela precisa estudar, precisa ler, ela vai fazer uma reunião, ela vai comentar com alguém sobre aquilo, e ela usa mais a memória auditiva. Então, tudo aquilo está ali armazenado naquela regiãozinha da memória auditiva, beleza? Só que na hora que ela vai fazer a prova, na hora que ela vai estar fazendo a sua exposição, a pessoa fica nervosa. O que significa? Como é que eu sei que eu estou nervosa? Quando a minha mão fica mais gelada, quando fica transpirando na mão, quando o coração fica mais acelerado. Isso é sinal que as glândulas suprarrenais estão jogando na corrente sanguínea adrenalina. E essa adrenalina fica circulando por todo o corpo. Se desafortunadamente um pouquinho dessa adrenalina parar ali, naquele pontinho, ela tem o famoso branco. Ela estudou, ela aprendeu, mas na hora H deu branco, anestesiou aquela região. Então, enquanto aquilo está cheio de adrenalina ali em volta, ela não consegue resgatar aquilo que ela está lendo, que ela já leu, que ela estudou, que ela sabe. Então, a pessoa fica naquele sufoco durante um tempo, até que chega uma hora ela decide, quer saber? Eu vou entregar a prova, vai ficar assim mesmo. E levanta e começa movimentos bruscos, com raiva, tá? Vai na mesa lá, entrega a prova, chega, desistir, tá? E vai lá para fora. Quando ela chega lá fora, veja, ela já fez vários movimentos, já baixou, aquela adrenalina dissipou. Quando ela chega lá fora, ela lembra, nossa, lembrei, olha. E agora? Então, veja, quanto mais concentrado você estiver, quanto mais você utilizar as suas 3 memórias, maior é o seu poder de retenção daquele conteúdo. Maior é a certeza de que você vai se lembrar na hora que você precisa. Entretanto, além de você tomar consciência que precisa usar as 3 memórias, que a gente vai falar da próxima vez, como é que a gente faz para usar as 3 memórias e ler e ter melhores resultados. Isso vai ficar para uma próxima live que nós vamos fazer. Mas agora, para você começar a perceber o que é que pode estar impedindo você de usar tudo que você tem direito, tudo que é seu, está aí. Então, é muito importante que você cuide do seu auditivo, no momento em que você está, não só o auditivo interno, mas o auditivo externo. Tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, altura, volume. A música tem que ser suave, tranquila, baixinha, que o ouvido não precise ficar brigando para regular a entrada, porque agride o ouvido, o som muito alto. Eu preciso trabalhar com o meu visual interno, criando imagens, sabe, imaginando como é que deve ser aquele cenário, como deve ser aquela coisa, gravando. Quando eu grifo alguma coisa e eu fecho os olhos em seguida, eu continuo enxergando aquela frase que foi grifada. Ela se destaca do livro. Quando eu trabalho com o sinestésico junto, promovendo sensações, buscando emoções, procurando identificar o que está por trás, o que aquilo que eu acabei de ler provoca em mim. Então, quanto mais você trabalhar com as suas 3 memórias em conjunto, mais concentrado você estará.
Agora, pergunto para você. Deixa eu voltar aqui para... Pronto, para você me enxergar melhor. Quais são os cuidados que eu preciso ter no meu ambiente de estudo ou de trabalho, viu, gente? Tem gente que tem dificuldades em guardar coisas, em sentir-se confortável. Eu tive uma empresa que eu prestei consultoria para eles durante alguns anos, e eles tinham sedes em vários lugares da América do Sul. Então, eu ia em cada uma das sedes, olhava, conversava com quem estava lá, gerenciando, liderando, coordenando. E esse indivíduo que eu fui visitar em Puerto Montt, no Chile, o prédio onde era o escritório da empresa era maravilhoso, de frente para o Pacífico, uma vista maravilhosa, lindíssima. E o presidente da empresa tinha me dito: Lurdinha, eu não sei o que está acontecendo com o nosso líder, o gerente geral aí, lá de Puerto Montt, conversa com ele para ver o que pode estar acontecendo, porque eles estavam no escritório, estavam indo muitíssimo bem. Então, nós alugamos um espaço maior, mais bonito, melhor localizado, para eles ficarem mais à vontade, para aumentar aquela produção que já vinha vindo muito boa. E, de repente, eles mudaram para um lugar novo, pararam de ter resultados, o gerente não estava tão empolgado, não estava tão dinâmico. E eu fui visitar aquela maravilha daquele escritório. Eu conversando com ele, uma pessoa simpaticíssima, muito bem-humorada, eu falei: e aí, como é que está aqui na Casa Nova? E ele falou: olha, Lurdinha, sabe, eu não sei o que acontece, mas parece que me sentia melhor lá do que aqui, parece que aqui eu não estou rendendo tão bem. Ele mesmo disse isso para mim. Eu não sei o que acontece. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu entro no ambiente de trabalho das empresas que eu faço coaching, que eu faço mentoria, a primeira coisa que eu quero saber é a disposição dos móveis, como é que está em relação à janela. Olha, gente, a janela é fundamental que você tenha consciência que ela tem um local, dependendo da tua necessidade, ela tem, em cada momento, ela tem uma função diferente. Então, a posição da janela deste cidadão estava assim, aquela vista maravilhosa do Pacífico, entre a janela e ele tinha uma parede. Então, ele ficava aqui sentado, a parede vinha até aqui, aproximadamente, de tal forma que, se ele fizesse isto aqui, ele só veria a parede. Do lado direito, tinha um rapaz trabalhando e a porta. Na frente, outra parede. Eu fiz uma pergunta para ele. Você fica aí trabalhando? O dia todo eu fico aqui nesse lugar. Eu falei: e o que te levou a fazer o teu canto de escritório assim? Não, quando eu cheguei já estava assim, e assim ficou. Gente, depois daquela parede, tinha um espaço maravilhoso e a janela
de vidro de cima a baixo. Eu só fiz uma sugestão para ele. Procure colocar a sua mesa do outro lado da parede, bem encostado ali na parede, de tal forma que esta janela, onde você vê o Pacífico, onde você vê luz, fique do seu lado direito. Por que isso, gente? Olha o que acontecia com ele, sem que ele percebesse. Ele fazia isso aqui, porque vinha uma certa luminosidade, mas ele via a parede. Tá? Puxava aquela luminosidade e ele olhava para a esquerda com a maior frequência. Ele simplesmente mudou a posição. Ele foi para o outro lado, de tal forma que a janela ficou do lado direito dele, vendo aquela coisa maravilhosa, luz, mas do lado direito. Então, o que acontecia? Quando ele olhava, ele estimulava o lado esquerdo antes. Recordação, lembranças. Então, quando você olha para o lado esquerdo com muita frequência, você traz recordações de sons, imagens, sensações com muita frequência. Lembra aí, já não aconteceu com você de você, de repente, estar querendo se concentrar em alguma coisa, lendo, e do nada você se lembra de um amigo que faz tempo que você não vê. Aí vem ele na tua cabeça e você fica pensando, puxa, como é que deve estar fulano? Faz tempo. Quando você percebe, você já desviou a sua atenção. Já aconteceu isso com você? Repare que nesse dia que isso aconteceu e com maior frequência, você estava com a luminosidade, aquilo que chama mais o teu olho, do lado esquerdo. Então, você, sem saber, está estimulando constantemente o trazer recordações. Lembrar daquele outro livro que você leu, daquilo que não sei quem falou, daquele momento, lá da escola, da infância, na adolescência, naquele dia que aconteceu, porque você estimula mais o hemisfério esquerdo, que é o lado da recordação. Então, quando você vai montar o seu ambiente de estudo, de trabalho, é muito importante que você ponha a sua atenção aonde está a janela. Se a janela está do seu lado esquerdo, você recorda com mais facilidade. Você traz coisas do passado. Lourdinha, e se a janela está na frente? Está na minha frente? Como é que é? Depende. Se nessa janela que está na sua frente tem carro passando, gente passando, movimento, é um ladrão de concentração. Tá? Então, vai tirar o teu foco com muita frequência. Ok? Se... veja, na minha janela na frente, eu aproveito para botar uns post-itzinhos ali, sabe? Só para lembrar de algumas coisas que eu tenho que fazer. Esses post-itzinhos se tornam ladrão de concentração. Porque cada vez que você bate o olho em cada um deles, você lembra daquela coisa que você tem que fazer e que você não fez ainda. Nossa, não posso esquecer de fazer tal coisa. Nossa, eu ainda não fiz tal coisa. Então, esses papeizinhos, gente, são ladrões de concentração. Veja, uma mesa como esta que eu estou mostrando aí para vocês agora. Deixa eu ampliar a tela aqui para mim. Essa mesa que vocês estão vendo aí na frente parece uma mesa comum, né? Normal. Mas veja bem, quantos ladrões de concentração essa mesa tem? Nossa, hoje já é dia tal. Putz, olha aquela anotação, aquela ata que eu ainda não passei para o arquivo. Nossa, aquele papelzinho eu preciso falar com aquele meu amigo.
Nossa, as pastas com todas as contas para pagar hoje e amanhã. Nossa, eu preciso terminar de escrever o meu relatório. Eu não li aquele livro ainda, que, olha, está lá, está aqui na minha mesa faz dias. A desorganização é um ladrão de concentração. E quanto mais você colocar coisas à sua volta, cada coisa daquela vai te desconcentrar. Então, a mesa tem que estar limpa. Limpa. Só deixa na mesa aquilo que você vai fazer naquele momento. É ler, só deixa o texto que você vai ler, uma caneta, ou um salientador de texto, ou um lápis, para você anotar as coisas mais importantes, e uma folha para você fazer anotações, ou um arquivo aberto para você fazer ali. Então, se a janela estiver do seu lado esquerdo, lembra que a mesa pode estar até organizada, como essa que vocês estão vendo ali, está arrumada, mas a janela está do lado esquerdo. Então, é muito comum ela olhar para a esquerda. Então, fica mais nostálgica. Eu tive um caso de um diretor do Senai, um homem assim muito dinâmico. Ele morava em São Paulo e ele morava em São Paulo e ia todos os dias trabalhar em Sorocaba. Deixa eu tirar esse aqui, gente, só um minutinho, por favor. Voltando a gravar. Então, veja, uma pessoa que tem a mesa limpa, mas tem a janela do lado esquerdo, puxando a atenção dela o tempo inteiro. Sem que ela perceba, ela vai se tornar nostálgica, porque ela vai olhar para o lado esquerdo com frequência, com assiduidade, e ela vai buscar, vai trazer muitas coisas lá do passado sem que ela perceba, por mais que esteja organizada. Então, eu tenho que deixar a mesa limpa, organizada, somente com aquilo que eu vou estudar, que vai exigir a minha concentração total, né, auditiva, visual e sinestésica, atenção total em cima daquilo. Agora, se eu estou precisando, neste momento, de muita criatividade, de buscar soluções, de buscar novos caminhos, num momento de promover mudanças, essa janela do lado esquerdo vai me atrapalhar, não vai me ajudar a me concentrar naquilo que eu quero, que é encontrar um novo caminho. Pelo contrário, ela vai me trazer um monte de coisa de lá do passado interferindo naquela hora. Se a mesa estiver do meu lado esquerdo, né? Se a mesa estiver à minha esquerda, precisa cortar esse pedaço. Se a janela estiver à minha esquerda, ela vai puxar meu olho para a esquerda e vai interferir naquilo que eu estou precisando. Ela vai diminuir a chance de eu encontrar a nova alternativa. Se a janela está à direita e eu estou buscando uma solução, um novo caminho, uma abertura, criar algo novo, perfeito. É aí a posição que ela deve estar, ok? É isso mesmo que deve acontecer. Agora,
eu não devo esquecer os outros canais. Veja, a janela, ela puxa o meu olho, tá? E estimula o meu hemisfério direito. Em compensação, eu não posso esquecer do meu sinestésico. O meu ambiente de estudo, de trabalho, tem que ter um cheirinho bom, tem que ter uma fragrância agradável, que me deixe mais concentrada, me deixe mais prazerosamente ali naquele ambiente. Só toma cuidado para não botar um cheirinho que lembre você sabe aquela pessoa que você gostava muito e que cada vez que pensa nessa pessoa você foge. Opa, esse cheiro pode se transformar num ladrão de concentração. Então, deixa ali aquele cheirinho neutro. Existem tantas essências hoje para estimular a concentração, estimular a memória, relaxamento. Então, procure um cheirinho para alimentar o teu sinestésico e facilitar o seu trabalho. Porque você tem que ter prazer onde você está. Sentar numa cadeira bem confortável, de tal forma que os seus pés fiquem plantados no chão. Agora, preciso tomar cuidado para que nenhum deles seja desvirtuado. Sim, tem gente que bota um sonzinho lá, aquela pauleira, e quer se concentrar. Lá dentro fica uma guerra, gente. O que é mais importante é diminuir o volume, é ouvir a música, e se for uma música que te recorde velhos tempos, ou que você lembre da balada, ou alguma. Se transformou num ladrão de concentração. Cuidado, as músicas têm que ser neutras. Quanto mais neutra, melhor, para não ligar um sinestésico na hora errada, tá? E ficar trazendo imagens, sensações na hora errada. Para aumentar a sua concentração, é importante que você se ligue na questão da luminosidade. Tá? Hoje é muito comum a gente ver os ambientes todos com luz branca. Veja, quando você está lendo, a luz branca, durante muito tempo, ela reflete, né? Se você está lendo um livro ou está olhando na tela do computador, ela diminui a sua capacidade de produzir lágrima, não é tão confortável para os seus olhos. Então, se você puder ter os dois tipos de luz no teu ambiente de estudo, dois tipos que eu digo é aquela luz amarelada, né, que é a luz mais antiga, e a luz branca. Se você puder ter as duas, melhor. Não fazer sombra, ter um cuidado para não ficar lendo na penumbra. Tem gente que tem o hábito de ficar meio escuro. Agora, isso traz a sonolência. Além de prejudicar a vista, traz a sonolência. Então, tem gente que desconcentra e fala assim, Lurdinha, eu começo a ler, mas eu sinto um sono. Eu uso o livro para poder vir o sono, porque em 10 minutos eu estou dormindo. Lógico, geralmente é penumbra, a posição está completamente inadequada, a respiração não está adequada, que eu vou mostrar já para vocês como é que é. Então, luminosidade. Cuida da luminosidade, que é muito importante. Se puder mesclar um abajurzinho com luz amarelada e a luz em cima branca, melhor ainda, tá? Para não haver esse reflexo e trazer mais conforto para você. Tem gente que tem umas posições totalmente malucas na hora de estudar, na hora de ler. Eu digo, tem que manter a coluna vertebral reta. Sim, mas não assim. A coluna vertebral tem que estar reta, encostada na cadeira. A planta dos pés no chão, tá? De tal forma que os joelhos ficam entreabertos, os pés
bem relaxados, plantados no chão, os braços apoiados, não a poltrona. Então, não inventa moda. Se você tem a coluna vertebral reta, tá? E ao invés de você abaixar a cabeça para olhar o computador ou o texto que você está lendo, procure fazer o inverso. Levanta o texto, afasta, você encosta na cadeira, fica bem reto, tá? Então, a coluna vertebral tem que estar reta, por quê? Porque com a coluna vertebral reta, o oxigênio que você inspira, a respiração tem que ser profunda, tá? Não todas as inspirações, mas a cada 8, 9 inspirações, fazer uma profunda, para levar bastante oxigênio para o cérebro, para ele oxigenar o seu cérebro, eliminar as toxinas e te manter atento, acordado na hora de fazer a sua leitura. Então, a coluna vertebral tem que estar reta, planta dos pés no chão e o texto a 45 graus. Porque se você deixa o texto plantado, pranchado na mesa, a sua tendência vai ser fazer isso. Então, procure manter o texto levemente erguido, para que você possa ficar o tempo todo com a coluna vertebral reta, pescoço reto, tá? E a posição correta para fazer as inspirações profundas, levar bastante oxigênio, oxigenar e manter você atento, concentrado, por muito mais tempo. Tem gente que fala assim para mim, ai, Ludinha, mas eu gosto tanto de ler na cama. Então, não pode ler na cama? Pode. Nada contrário. Contanto que você respeite tudo isso que a gente está dizendo. Coluna vertebral reta, o texto levantado, bota um travesseiro embaixo, e respeite o seu tempo. E nós vamos falar numa próxima live nós vamos falar também sobre a unidade de tempo de concentração. Isso vai ficar para um próximo encontro, ok? Então, gente, você tem mecanismos aí e que você precisa aprender a utilizá-los. Use os mecanismos do seu cérebro a seu favor e não contra você. Aprenda a lidar com eles. E lembra disso, eu ensino você em 7 dias a memorizar qualquer conteúdo com a máxima concentração, independente da sua idade ou grau de instrução. Tem muita coisa para a gente abordar para que você possa entender e saber melhor o que é que eu posso fazer para dar conta do recado, de ler e guardar 100% de tudo que eu quiser. Ok? Eu estou aqui para isso. Espero você na próxima live.